Aula de artes para o terceiro ano do ensino fundamental. Hoje vamos também terminar o conteúdo de artes, tá bom, desse ano. E vamos terminar o conteúdo justamente pelo tema cores e mais cores. Hoje vamos falar sobre o círculo cromático. Vamos da página 104. Depois vamos falar sobre os efeitos da cor e vamos até a página 110. Círculo cromático. Né? Vamos observar o diagrama dessa página, né? Mostra o resultado da combinação das tintas primárias, né? O amarelo, o azul e o vermelho. Quando essas cores primárias são misturadas, certo? Elas se transformam numa cor branca. Então, quais são as cores aqui presentes no primeiro diagrama? O amarelo, o azul e o vermelho, que são as cores primárias. Já no segundo diagrama, a gente já consegue perceber cores primárias e cores secundárias. Aqui as cores secundárias, ó, o verde, o laranja e o roxo. Ó, azul com vermelho, roxo, vermelho com amarelo, laranja, azul com amarelo, verde. Certo? E agora o que aconteceu quando as cores aparecem aqui? Certo? E como elas são classificadas? São classificadas em cores intermediárias chamadas terciárias, tá certo? Não são nem cores primárias nem secundárias, já são as cores formadas a partir dessas outras cores, tá certo? Esse diagrama aqui é chamado por a gente de círculo cromático. Ele nos ajuda a entender a mistura das cores e como são produzidas novas cores, tá bom? Quem descobriu isso, luz e cor, foi lá o Isaac Newton, o grande físico, tá bom? Principalmente da física moderna. A luz e a cor estão diretamente ligadas, né? Pois todas as cores formam de luz, saem da forma de luz, né? Quem descobriu isso foi o Isaac Newton, cientista, que nasceu em 1643 e morreu em 1727. Utilizando o prisma, esse tipo de triângulo aqui, ó, certo? Ele projetou em um raio de luz e do prisma, ó, aqui o raio de luz entrando, saiu o quê? Várias cores, ó, parecendo cores de arco-íris, tá certo? E aí, segundo o prisma, elas tornam novamente luz branca, ou seja, as várias cores também se tornam luz branca. Os estudos de Newton foram muito importantes para o desenvolvimento do conhecimento científico sobre as propriedades da luz, tá bom? Então, hoje, a teoria do Isaac Newton ela é utilizada na física moderna, né? E aí a gente vê o preto e o branco, apesar de serem tratados como cores, o preto e o branco são resultados de fenômenos luminosos, certo? Se um objeto reflete raios de luz, enxergamos a cor branca. Quando absorve esses raios de luz, observamos a cor preta. Nem todos os objetos refletem ou absorvem luz completamente, ou raios de luz branca. Quando isso acontece, observando cores, fica entre o branco e o preto, as escalas de cinza, entre outras, tá certo? Aí é o que a gente chama de degradê, como a gente vê nessa imagem aqui, ó, o branco vai ter imagens diferentes, ou cores diferentes até chegar no preto, tá bom? As nuances de cores, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o disco de Newton. Isso é muito legal. A gente vai pegar uma cartolina branca, um CD, régua, cola, lápis preto, lápis de cor, tesouras sem pontas e 1 metro de barbante. A gente vai cortar, ó, uma rodinha do tamanho do CD. Tá certo? E aí a gente vai cortar dois desse tipo, vai colar um de um lado e do outro. Depois a gente vai pintar, ó, o disco com essas cores que estão aqui, ó, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo e um azul mais escuro, tá certo? Vai colocar colando no papelão também, ó, para dar durabilidade. E depois a gente faz 2 furinhos. A gente passa, ó, a linha, segura de um lado e outro. Depois a gente roda. A gente faz essa brincadeirazinha também com o botão. A gente roda e fica fechando e abrindo as mãos e o círculo fica rodando. E a gente percebe que o círculo ele vai mudando de cor, certo? O círculo, quando ele vai mudando as cores, certo? E aí você vai ver essas questões do degradê. Então, o que é que você vai perceber?
Você vai perceber isso quando tiver feito. Se você não tiver tinta para pintar lá, você pode utilizar com lápis de pintura, canetinhas, tá certo? Para conseguir fazer o círculo, tá bem? Efeitos da cor. Você sabia que as cores também podem ser classificadas em cores quentes e frias? A gente já falou, as cores quentes são aquelas cores da tonalidade de amarelo e vermelho. Já as cores frias são as de tonalidade de azul, cinza. As cores avermelhadas, laranjadas, amareladas, né? Consideradas quentes porque são associadas ao sol, ao fogo, ao sangue, né? As azuladas, esverdeadas, violetas, são cores frias, né? Para lembrar a água, o céu, as árvores, a sombra, né? Muitos artistas costumam utilizar essas características das cores em suas obras para transmitir diferentes sensações às pessoas, tá certo? Essa obra aqui, no Crepúsculo Dourado, de John Addison Crismal, tá certo? De uma coleção particular, a gente consegue perceber isso, tá bom? Já nessa outra obra, Menina de Azul, do Frederic Dostoiévski, tá certo? Também de coleção particular, a gente consegue ver ó, a cor fria, né? Também mostrando o sono, né? Então, qual dessas obras predomina a cor quente? Quando a gente vai para o exercício da página 108, a gente vê que a obra que predomina a cor quente é a primeira obra, né? Onde tem alguns raios de sol. Aqui, ó, a obra número A, tá vendo aqui o A? Questão B. Qual das obras predomina as cores frias? A obra número B, ó. Azul. Quais sensações que você tem ao observar cada uma dessas obras, né? E aí a gente vê que na primeira obra a gente tem sensação, a sensação de pureza, natureza, o sol, esquentando as pessoas, né? Sensação de calor, né? Enquanto aqui não, a sensação de frio, espaço fechado, escuro, a pessoa dormindo, né? Então essas são as sensações que a obra nos passa. Agora a gente vai fazer outra atividade. Vamos observar outras imagens. A imagem A e a imagem B. As duas imagens são de palheiros do Monet, tá certo? O Monet ele é um artista do período impressionista, tá certo? Essas duas obras estão no Museu das Belas Artes em Boston, nos Estados Unidos. Aqui a imagem A, ó, e a imagem B. A gente vê o que é que a gente vê que as imagens retratam. Retratam do mesmo jeito, né? Um monte de palha. Porém, aqui na imagem A, a gente vê que o dia está ensolarado, a presença das cores quentes. Né? Enquanto a imagem B, não está ensolarado, né? O sol está quase mais frio, ó. A gente vê que ainda tem um pouco de sol, porque tem uma sombra aqui, ó, mas as tonalidades estão azuis, né? Então aqui está mais frio, enquanto aqui está mais quente, né? A imagem A retrata, né? Um dia ensolarado. A imagem B retrata um monte de palha coberto de neve, né? Ou num local frio, né? Sem presença de calor, né? E aí a gente percebe que as cores podem criar sensações diferentes. Claude Monet ele sabia disso, tá certo? Ele tem várias obras retratando o mesmo local somente em horários diferentes para criar essas sensações, né? Então, uma delas é a obra Ponte, né? Ele gostava muito de experimentar essas características em suas composições, utilizando as cores quentes e frias, tá certo? E aí, o que é que a gente estudou nesta aula ou nas últimas aulas, vamos dizer, nesse conteúdo, nessa unidade, né? Cores secundárias, misturas de cores, cores terciárias, círculo cromático e cores complementares, luz e cor, disco de Newton, efeito da cor, cores quentes e cores frias. E como sugestão, existem 2 livros para vocês. Lápis e Contado, do Léo Cunha, tá certo? Uma forma de poesia que fala sobre as cores e os sentimentos e as ideias que elas transmitem e provocam. Descubra de forma bem humorada, né? A música vive escondida por trás das cores. E também de onde vem um arco-íris. Fica em Onde Vem um Arco-Íris, tá certo? É um livro da Célia Catunda, Fernando Salem e Kiko
Strorigo, tá certo? Acompanhe as descobertas de Kika, essa menininha aqui, em busca da origem do arco-íris. Porque ele tem 7 cores. Nessa aventura, você conta com a ajuda do Sol Falante e do cientista Isaac Newton, tá bom? E é por aí, gente. Hoje a gente fica por aqui, terminamos o conteúdo de artes, tá certo? Então, para vocês, até nossa próxima aula.